E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial nos games, especificamente StarCraft. E aqui falando de novo sobre o uso de campos potenciais que a gente viu no último vídeo, né? De que tanto terreno quanto os inimigos e aliados geram um campo potencial que impede deles baterem no terreno e conseguirem saber mais ou menos o range de ataque do inimigo. Na parte em vermelho, eles vão falar que os campos potenciais, né? Eles podem ser usados também para você recuar de unidades inimigas perigosas, né? Então, a gente viu na parte do código que a gente mostrou antes. Aí vai falar que no caso de um inimigo gerar um campo repelidor, né? De valores negativos, com a questão do range de distância que ele pode atirar. No caso que a gente pode ver aqui, né? O campo de distância que ele pode atirar em você, que ele pode atacar. E aqui, e aqui também. No vermelho, vai falar um exemplo de agentes recuando do inimigo, né? Na unidade 5, que vai ser mais pra frente. Um campo repelidor, né? Em vermelho, e as áreas mais brancas aí, mais claras, repelindo mais ainda do que as áreas mais escuras. Então a questão aqui é que as áreas mais claras são perigo, né? Nesse caso aí, dá pra ver que as áreas escuras ali não vão representar perigo. E as áreas mais claras ali, com os quadradinhos com azul um pouquinho mais claro. Na verdade, ele é roxo, né? Com roxo um pouquinho mais claro. Um roxo perto de azul, sei lá. Eu sei que os quadradinhos mais escuros é roxo. Acho que o outro ali é azul. Enfim, os quadradinhos azuis aí, que são mais claros, eles vão representar essa parte aí, né? Dos inimigos. Onde eles estão, essas áreas são de perigo. Então, nesse caso, o próprio bot vai gerar esses campos potenciais, né? Então, tem áreas do terreno lá que são inúteis. Então, elas não deveriam ser consideradas em um ataque. A gente tá quase acabando. Aí vai falar dos experimentos que eles conduziram, né? Pra fazer esse sistema funcionar. E eles vão responder algumas questões da pesquisa deles. Enfim, eu não vou mostrar tudo. E eles usaram, no geral, 3 arquiteturas híbridas, né? Não, arquitetura não híbrida, que seria campos potenciais e algoritmo AlphaStar, campos potenciais híbridos e aquele algoritmo de Boids também híbrido, né? Basicamente isso. O Boids relacionados mais ao movimento dos aliados, também de movimento contra inimigos, e o Potential Fields, os campos potenciais daquela forma que eu mostrei antes. E quando não está usando isso é porque não tem nenhum inimigo ao redor, né? Aí eu uso a AlphaStar. E eles vão testar isso daí em 4 mapas. E aqui desse site aqui, principalmente, do fandom aí do StarCraft, eu peguei aí alguns mapas que eles estão citando aqui, como Fanging Realm, Destination, Fortress e Empire of the Sun. E aqui é o Fanging Realm, então dá pra ver aí que você tem ali na ponta, no extremo canto inferior esquerdo, não, direito e superior direito, na esquerda, né? Você vê aí a base inimiga e a base aliada, né? Então você tem que chegar até lá, tem que pegar recursos, normalmente vai ter recursos nessas partes da direita, enfim. Lembrando que isso daqui é o StarCraft Broad War, tá? Uma versão mais antiga. Destination também é outro mapa, um mapa um pouco mais complexo que o outro, que também foi testado aí. Fortress, que também é um campo complexo, dá pra ver que tem muitos lugares que você pode pegar cristais. Então é um campo bem difícil, né, de você jogar. E Empire of the Sun, que também é um pouco complexo, mas eu acho que o Fortress, visualmente, no design, é um pouco mais complexo de entender. Então mostra aí a habilidade em criação de mapas do StarCraft, né? Enfim, foi testado nesses 4, né? Fanging Realm, Destination, Fortress e Empire of the Sun. E os resultados, gente, foram bem promissores, mas a gente pode ver qual que é o algoritmo que realmente é melhor. De novo, que isso daqui é relacionado à forma de você se mover no game. De identificar inimigos, estruturas, e não ficar batendo com a parede que nem idiota. Então, os resultados vão mostrar, no geral, por exemplo, que o algoritmo AlphaStar no Fanging Realm vai ser 96%, mas 96% para 98% não é relevante, né? Então no Fanging Realm foi tudo a mesma coisa. Lembrando que o primeiro é o AlphaStar,
o segundo é o campos potenciais e o terceiro é o BOIDS, que é aquele algoritmo de movimento de pássaros, né? Então, dá pra ver que no Fortress o algoritmo AlphaStar fez 50%. Então, Fortress foi a parte que realmente foi pior. Mas, no geral, os algoritmos foram bons em todas as partidas. Foi quase a mesma coisa. A única coisa é que o AlphaStar não foi tão bom no Fortress, que é esse mapa aqui, né? É um mapa mais complexo, né? Como eu disse. Nesse mapa ele não foi tão bem. Nenhum foi bem, né, na verdade, né? Mas ele foi pior com 50%, uma diferença maior que os outros. Enquanto os campos potenciais, no geral, e o BOIDS foram, de certa forma, superior nas telas Fortress e Empire of the Sun. Então, tanto nessa e essa, o AlphaStar não foi tão eficiente assim. E lembrando que tudo daí é 50 jogos, tá? Então, no total foram 200 jogos. Então, no geral, o campos potenciais e BOIDS deram 1% de diferença, então é a mesma coisa. O AlphaStar no geral foi ruim. Mas só porque ele foi ruim no Fortress e Empire of the Sun. E aqui, relacionado ao tempo de execução do algoritmo no sistema em si. Dá pra ver que os campos potenciais demoravam 7 milissegundos para ser concluído os cálculos relacionados a movimento, enquanto o BOIDS era 0.0063. Só que isso não faz muita diferença, já porque no resultado final não fez 1% de diferença, né? E ainda com o BOIDS ganhando, no caso. Total de chamadas 17.000 pro BOIDS, 13.000 pro campos potenciais. E tempo máximo de execução, dá pra ver que o BOIDS ele é realmente mais eficiente, o algoritmo em si. Campos potenciais em termos de maximização, tempo de execução máximo foi 20 segundos. Mas no fim, o importante é o resultado final, né? De 88 para 90%. Especificamente, os resultados do BOIDS contra os campos potenciais. Então, já que esses dois foram os melhores, eles falaram, não, vamos fazer um contra o outro, né? E aí, o geral, né, o total, foi de 55 para os campos potenciais contra 45 contra o BOIDS. Então, um programa de inteligência artificial jogando com o Potential Fields, campos potenciais, e o segundo contra o BOIDS, com o BOIDS, né? E dá pra ver que no geral foi bem empatado assim em alguns games, né? Só que nos primeiros mapas os campos potenciais ganharam totalmente, e no Fortress e Empire of the Sun foi 50%, né? Então 5 vitórias, 5 derrotas. Embora, nesse caso, por algum motivo eles usaram 10 partidas em vez de 50 aqui. Então não sei por que é o motivo de fazer tão poucas partidas. Porque tem um problema com poucas partidas. Porque quando você faz um negócio de testar um contra o outro, o certo seria um número grande de partidas para você ter um dado mais, relevante. Então se fosse 100 partidas seria um dado muito mais acurado. 10 partidas não é um dado tão acurado. Então, por exemplo, vamos supor que você quer testar no League of Legends. Eu quero testar se eu sou bom de Riven, por exemplo. Ou de Lux, que são personagens que eu jogo bastante. Eu até era main Riven no passado, em 2015. Antes eu parei de jogar por um tempo. Então, vamos supor que você vai de Riven, ou Lux. Você joga 10 partidas. E vamos supor que essas partidas você joga bem ou mal. Não vai dizer se você é bom ou não com a Lux ou Riven. Mas se você jogar 100 partidas, 1000 partidas, aí você pode provar se é bom ou não com essa curiosidade. Mas no fim foram 40 jogos jogados, e que foi 55 para campos potenciais, 45 para o BOIDS. Não é uma diferença tão grande, mas dá pra ver que se fosse para melhorar um dos algoritmos, para realmente ficar melhor, os campos potenciais seriam a melhor opção. E a conclusão, né, é que a escolha de qual técnica usar, né, tem a ver com a complexidade, né, do jogo em si, né, de como os agentes vão se mover. E com certeza StarCraft é um jogo muito complexo. Pra mim que estou começando a jogar, é um jogo muito complexo, que não consigo usar os hotkeys direito, não consigo fazer as coisas rápido. Na parte vermelha, eles vão dizer, né, que nós acreditamos que um algoritmo de pathfinding, né, híbrido em jogos RTS, como StarCraft, né, são um objetivo de agentes para, cercar o inimigo. Então, o BOIDS foi uma solução que foi até efetiva, como
também os campos potenciais. O legal, qual a diferença do Boids e dos campos potenciais? É que o Boids requer menos hardware, né? Então a gente vê aqui, ó, que o campos potenciais ele demora mais para executar. Demora mais por quê? Porque a eficiência dele é menor. Então a eficiência do Boids é muito melhor. Então, com certeza, se você aumentar a capacidade computacional, com o Boids, você vai ter um resultado talvez mais relevante. Não sei. Porque eles não vão detalhar sobre isso. Aí vamos dizer que note que essa mais pesquisa tem que ser feita, né? Para ver se isso é o caso quando lutando contra oponentes competentes. Porque nesse caso eles não estão jogando contra seres humanos, né? Eles estão contra a própria máquina. É claro que a gente já sabe que esse artigo de 2016, que o algoritmo, o sistema da DeepMind ganha de caras de alto nível, é o melhor atualmente, né? O AlphaStar. Mas é legal ver um sistema de navegação bem simples, como funciona na prática, porque é uma coisa que o paper da DeepMind não fala. E o trabalho futuro, né, se alguém quiser pesquisar sobre esse assunto, seria combinar o flocking com potential fields, né, você combinar aquele algoritmo relacionado a pássaros, né, o movimento de pássaros no game, né, para conduzir as unidades com os campos potenciais, identificar estruturas, inimigos, enfim. Campos potenciais podem ser usados para análise de táticas em combates, né? Como, por exemplo, em um artigo escrito por Daniel Ziek. Enfim. E é esse paper aqui que eles estão citando, né? Grupos inteligentes se movendo, né, em jogos de estratégia em tempo real. No caso, no StarCraft, no caso. Não sei se eles focam no StarCraft, tanto que eles não falam no StarCraft. Não sei se esse foi o objetivo. É que StarCraft é o jogo mais famoso em tempo real, né? Embora o League of Legends também seja, Dota, mas é MOBA, né? Enfim, nesse caso aí, dá pra ver o artigo. A gente não vai ler esse artigo agora, talvez pro futuro, né? Talvez no futuro a gente lê esse artigo, porque a gente já leu bastante e já tá até meio chato. Talvez eu já vou parar um pouco StarCraft nos games, né? Inteligência artificial nos games. E eu vou focar em outros tópicos. Neurociência talvez ainda não. Eu fiz os vídeos sobre basal ganglia, mas achei muito difícil, porque embora eu tô fazendo curso de neurociência, eu ainda não sei o suficiente para fazer muitos vídeos sobre o assunto. Enfim, talvez no futuro. E obviamente vai ser no futuro, né? Porque não dava pra fazer um vídeo no passado e trazer pra agora, porque obviamente é impossível. Enfim, era isso. Fiquem com essa foto de um gatinho Vader, especificamente habilidoso, né, nas artes de Potential Fields, para sentir os seus inimigos com a força. Era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo. Talvez o próximo será sobre inteligência artificial nos games, só que em outros jogos. Vamos dar um tempo no StarCraft e vamos ver outros tipos de games para não ficar tão maçante, né? Quem sabe no Mario ou Atari, quem sabe. Até mais.